Gente, eu só tô esperando... Ah, começou a gravar. Então, vamos lá. Consegue visualizar o slide? Alguém responda no microfone, por favor. Sim, Sim. tá Beleza. aparecendo. Legal. Professora, Pode falar. essa aula é para fazer resumo dela também, para botar no portfólio? Não, não precisa, tá? Os resumos são só daqueles conteúdos que eu solicitei lá naquela listinha, que são 3. História da arte, Egito e Grécia, por enquanto. Normalmente eu peço os resumos do conteúdo de História da Arte. Esse conteúdo é um conteúdo conceitual também, importante, mas não vejo necessidade do resumo, não. Esses resumos, o que acontece? No dia do... Não sei se eu cheguei a comentar com vocês. No dia do questionário... Desculpa, gente. Esqueci de desligar o telefone aqui. No dia do questionário, eu coloquei... eu não sei se vai ser presencial, não sei se vai ser à distância, né? Que é aquela prova que eu vou dar no final do semestre. Independente disso, vamos supor que estejamos no presencial. Eu costumo dar o que eu costumo chamar de prova da cola. Essa prova da cola é o seguinte: você tem direito de fazer a prova no dia, levando os resumos que você tem da aula. Você não tem direito de levar caderno, o portfólio em si. Todo o direito que você tem são dessas anotações, tá? Que são anotações, por isso que eu peço no máximo ali 2 páginas, que normalmente eu não permito mais do que 2 páginas por conteúdo. Então, essa prova da cola, que eu costumo chamar, ela é para poder auxiliar nesse processo, porque eu sei que tem nomes complicados que vocês não estão tão acostumados, às vezes para ajuda no processo de raciocínio também, de uma elaboração de uma resposta para uma questão. Então, além de valer essa pontuação, esses questionários, eles vão auxiliar nessa atividade final, que vale 20 pontos, tá bom? Então, é por conta disso, que é o que eu chamo de prova da cola, porque vocês têm direito. Professora, eu não fiz os questionários, porque vale pouquinho ponto. Não, só pode fazer quem vai ter ali os meus vistos, as minhas autorizações ali, ou seja, foram pessoas que fizeram ali no decorrer do semestre, teve isso avaliado. Tá joia? Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês, antes de começar aqui, vou até interromper um pouquinho a apresentação, é sobre um dos aspectos com relação ao conceito de arte, que eu esqueci de falar com vocês. Sobre o conceito de arte, eu até não cheguei a falar com vocês sobre uma pessoa que se considera um artista, que é chamado de Romero Brito. Eu gosto de falar sobre essa situação, porque tem muita gente que considera o Romero Brito enquanto um artista. E Romero Brito, pela Academia de Belas Artes, né, pelos pesquisadores de arte, por diversos historiadores, estudiosos da área. Professora, desculpa. Pode falar. A senhora que parou de apresentar? Eu parei de apresentar, tá sim. bom? É porque eu só quero fazer esse adendo com relação à questão de conceito de arte, para vocês não confundirem com esse conteúdo. Tranquilo, é porque eu pensei que tinha caído. Não, obrigada. O Romero Brito, não sei se vocês já viram obras dele. Deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês uma tela aqui. O Romero Brito, ele se considera artista. Ele, pela Academia de Belas Artes, ele não é. E ele não é por quê? Porque ele não tem modificações no seu processo de arte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, compartilhando a minha tela de internet.
Vocês estão conseguindo visualizar minha área do Google? Sim. Sim. Ótimo. Então, vendo essas obras, você não tem... Eu só coloquei aqui o nome dele aqui direto no minhas imagens. É A estranho. gente não tem uma modificação da obra dele, como eu vou mostrar para vocês ali quando eu falar de leitura e releitura. São sempre os mesmos símbolos, os mesmos sinais, a mesma estrutura de obra. E dentro da Academia de Belas Artes, a gente considera a arte como se a gente for considerar ela enquanto produto, né, enquanto uma criação humana, ela tem que ser uma criação humana original, porque senão ela passa pela categoria de artesanato, que é simplesmente a reprodução de uma técnica. E dentro dessa categoria de artesanato, não é considerado como arte. Ele pode ali fazer parte de um processo cultural, mas ele não é considerado enquanto obra de arte. O Romero Brito, ele não tem uma evolução da sua arte. Já começa daí. Não há essa originalidade. O outro ponto importante dele, né, dessa história, esse aqui é ele, tá, gente? Ele não tem formação em arte, mas vocês devem ficar se perguntando assim, mas professora, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci não tinham formação em faculdade, mas eles tinham formação em ateliê de arte, tá? E às vezes eles passavam mais de 10 horas do dia dentro dos ateliês estudando sobre escultura, sobre pintura, até sobre processos arquitetônicos. Se vocês estudarem um pouquinho sobre a história de Leonardo da Vinci, vocês vão perceber o quanto o cara era um gênio, em termos de escultura, com bases científicas, a ideia de paraquedas, né? A ideia, né, do paraquedas, tem inspiração em desenhos dele. O helicóptero foi inspirado em uma das invenções, tem aquele helicóptero lá. Exatamente. Então, olha só, o cara, ele vai por diversas áreas. Ele simplesmente não fica preso em uma determinada área como o Romero Brito tem ficado. Então, o que acontece? Parei de exibir também, tá? Ninguém merece ficar vendo essas coisinhas dele, não. É bonitinho? Beleza, é bonitinho. Você pode gostar desse tipo de material? Pode, ele é agradável ao olhar. Por que ele é agradável ao olhar? Porque ele foi feito para venda. E dentro de um conceito de venda, as pessoas precisam gostar. Então, há todo um estudo de mercado, do marketing, da publicidade, da propaganda, que fazem com que essas pessoas olhem essas obras e gostem. Porque é bonitinha, cheio de frufruzinho. E aí, igual eu estava falando, outro ponto, além da falta de originalidade, um outro ponto é a questão da formação dele. O Romero Brito, ele é publicitário. Ele nasceu no Nordeste, em Pernambuco. Ele mora há muitos anos nos Estados Unidos. E lá ele fez a sua carreira, né? Sofreu, como todo nordestino, com relação a questões sociais, questões econômicas. É um cara de luta. Não tiro esse mérito dele. Foi um cara que conquistou o seu espaço. Mas enquanto artista, envolvendo essa questão das artes plásticas, a academia não o considera. Ele é um excelente publicitário, um marqueteiro de mão cheia, porque ele consegue fazer coisa que os artistas não fazem, que é ganhar dinheiro. É o famoso papada, né? Ganha tudo no papo. Exatamente. E aí, o que acontece? Qual é o resumo dessa história? Ele trabalhava com publicidade numa grande empresa de perfumes, e ele fez a peça publicitária, que é chamada, que é aquele desenho, aquele slogan, todo aquele processo, arte processual do marketing em si. E o dono dessa empresa, responsável, gostou tanto, achou tão bacana, bonito, essa questão de ser agradável aos olhos, que gostou disso e fez com que colocou isso na parede da casa dele. Gente, um empresário do porte que recebia muitas pessoas em sua casa. Então, as pessoas perguntavam, porque era bonitinho, enfeitado, era decorativo.
Então, ele começou a ficar famoso por conta dessas questões. E aí começou a a sua obra ser estampada em potinhos da Tupperware, por exemplo. Tem uma coleção, eu não tenho não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma coleção da Tupperware que tem obras dele. Tem gente que vende porta-retratos com obras dele. E aí, quando eu falo obras, eu não estou falando de obras artísticas, eu estou falando de obras publicitárias. Então, só para vocês terem uma ideia, que foi todo um trabalho de marketing que teve em cima disso. Só que a gente não tem essa modificação da arte, né, essa evolução que a gente tem em outros artistas, essa modificação, essa busca por um estilo. É um estilo dele? É característico? Só que é um estilo que não traz um processo reflexivo, ele não argumenta com as questões da atualidade. E um outro ponto do Romero Brito é que ele se auto-intitula artista. Ele não foi intitulado artista pela sociedade artística, pela comunidade artística. E aí ele colocou, acho que em 2011, ele colocou, 2011 não, foi um pouquinho antes, num site dele, que ele era o Picasso do século XXI. E aí foi onde ele arrumou inimizades com a área da arte mesmo, porque, gente, da onde que ele vai se considerar enquanto Picasso, sendo que a gente não considera nem o trabalho dele enquanto arte, como é que ele vai se achar o Picasso? Mas como é uma arte, uma obra, né, acessível, porque ele está ali nas grandes massas, e quando eu falo das grandes massas, eu estou falando da população de modo geral, quando compra o potinho que tem esse desenho bonitinho, que às vezes nem sabe que é dele, quando tem lá uma garrafinha com isso, uma capa de caderno, eu acho que a arte, de um modo geral, ela devia ser mais acessível, ela devia estar mais exposta. Só que como a arte, ela vem com uma outra função de fazer interrogações, argumentações, reflexões críticas com relação à questão da cultura, sociedade, isso faz com que ela não esteja estampada nas capas de cadernos ou nos potinhos. Imagina uma obra de Picasso chamada Guernica, que fala sobre guerras, né, o resultado de uma guerra, que traz corpos, fragmentos de corpos, a destruição de fato estampada. Então, é aquela que tem um monte de coisa, tipo, você tem um boi, aí no meio tem uma lâmpadazinha, não é? Exatamente. Como se fosse a esperança, um negócio assim. Exatamente. Então, ninguém vai querer trazer uma obra que vai fazer uma reflexão ali naquele momento sobre sentimento de dor, ou sentimento de tristeza, ou uma Mona Lisa que tem aquele sorriso enigmático, aquele olhar que parece que te acompanha, porque não sei se vocês repararam, mas a Mona Lisa, ela tem esse olhar enigmático. Você tem a sensação de que quando você está de frente para ela, se vocês deixarem ela grande na tela de vocês, se você estiver de frente, parece que ela está olhando para você. Se você estiver de lado e olhar para ela, parece que ela está olhando para você. Se você virar para o outro lado também, é doideira. E é uma obra que tem todo um processo histórico, né? Tem lá a questão do estudo da perspectiva, que começa com Giotto, lá no final do período medieval, e aí isso é explorado ali na Renascença, com os artistas renascentistas. Tem essa questão do retrato, onde os artistas já começam a ter autonomia nesse processo da arte, como porque a arte antigamente, né, eu vou falar para vocês nas nossas próximas aulas sobre arte medieval, era toda voltada para as questões religiosas, e aí o Renascimento vem com essa busca de fazer a coisa mais diferente, um pouco mais solta, sem estar tão aprisionado aos mandos e desmandos da Igreja Católica naquele período. Então, vem essa questão do retrato, que já não era tão liberado no período medieval, era muito escasso.
Então, ela tem toda a Mona Lisa, ela carrega, ela tem essa carga histórica. E ela é importante por esses diversos pontos, a questão da técnica do esfumato. E aí você vem com o Romero Brito, por exemplo, que tem lá um coração, uma florzinha, sei lá, mais um monte de frufruzinho, que é bonitinho, ok, mas e tá? E fala sobre o que mais? E aí a gente fica, tá? E? É mais ou menos assim, professora. Picasso tem a Mona Lisa, que é as invenções, né? Tem a anatomia humana. Aí vai lá, Romero, Brito. Aí para aí. Você pensa assim, Picasso, Guernica, Picasso, cubismo, processo de desconstrução, uma não aceitação, uma inquietação dos artistas do século XX em não se aguentar mais em ficar só fazendo representações da natureza. Então eles começam, o Picasso começa a criar esse processo de desconstrução dessa imagem por meio das formas geométricas. Aí depois, né, aí antes de Picasso, aí, século XV, a gente tem Leonardo da Vinci, um inventor nato, artista, que cria técnicas, né, que junto com os seus colegas da arte, do Renascimento, porque a gente tem aí, por exemplo, a tinta a óleo, que foi criada no Renascimento, no século XV. Então, só para vocês terem uma ideia, o quanto que essas obras fazem diferença nesses processos da humanidade, por isso que elas são consideradas obras de arte, diferente do que a gente tem, né, com a questão do Romero Brito. Então, eu precisava falar isso com vocês, que eu esqueci de fazer esse comentário na aula passada, e ele é importante para vocês entenderem essa diferenciação do que pode ser arte, do que pode ser arte, não pode, e quem avalia esses processos, né, que normalmente é a academia e os críticos de arte. E nessa questão de obras de arte, eu achei interessante antecipar o conteúdo de leitura, releitura e análise de imagens. Por que isso? Muita gente confunde principalmente leitura e análise de imagens e releitura. Tem gente que acha que releitura é um processo de reprodução da imagem. Provavelmente, muitos de vocês na escola, já, quando o professor de arte pediu para fazer uma releitura, ficaram desesperados porque estavam fazendo ali, na verdade, uma reprodução. E releitura de imagens é muito diferente do que a gente, do que se tem nessa ideia, dessa concepção de reprodução. Então, eu vou compartilhar aqui o meu slide com vocês. Então, vamos lá. Leitura, análise e releitura. Então, o primeiro ponto. O que é uma leitura de imagens? Leitura de imagens nada mais é do que um processo de descrição de uma obra. O que significa isso? Imaginem, igual nós estamos aqui, eu estou aqui falando com vocês, se eu não tivesse aqui a exibição do slide, a possibilidade de compartilhar essa tela com vocês, eu iria falar de uma imagem de modo que vocês conseguissem identificar essa imagem sem visualizá-la. Então, o processo de leitura de imagens é essa descrição. E é uma descrição detalhada. Essa descrição vai envolver a forma, a cor, a estrutura. Por exemplo, se eu estou falando de uma imagem, vou dar um exemplo aqui. Essas aqui são obras do Picasso. Se eu estou falando aqui da primeira imagem, eu vou colocar aqui a questão do uso do grafite. É uma obra de arte que está sendo representada, né, o formato dela é o formato de retrato, porque, ou a gente pode dizer também que ela está na vertical, por conta desse formato em pé, desse suporte, que possui linhas onduladas, tem uma figura humana. Como é que é essa figura humana? Então, você começa a se questionar o que tem nessa imagem e como é essa imagem, principalmente. Então, é esse processo de descrição detalhada. E você vai detalhar a questão da cor, do formato desse rosto, como é que está esse cabelo,
como é que está esse olhar, como é que está essa expressão fisionômica, é algo que é extremamente detalhado. E tudo que você vai dizer, a própria imagem tem que te responder. Você não vai buscar numa pesquisa, você não vai buscar num livro, você vai olhar essa imagem e essas respostas precisam estar nessa imagem. No máximo, na legenda dessa imagem. E aí eu vou fazer com a terceira imagem com vocês, que é uma imagem sem título do Picasso. Se eu não me engano, essa representação era acho que do irmão ou da irmãzinha dele, se eu não me engano, acho que é da filha dele, se eu não me engano, perdão, da filha dele. Então, essa terceira imagem, que está colorida, porque a segunda fala de uma das fases do Picasso, que é a fase azul. Então, eu já vou dar a segunda imagem como exemplo de análise. Então, na terceira imagem, nós temos aí a representação de uma criança, um rosto arredondado, normalmente o rosto das crianças são mais arredondados, o olhar, né, esses olhos mais amendoados, então você vai falar sobre esse formato desses olhos, eu comecei no rosto, tá com um semblante sério, existe uma pequena sombra no nariz, que dá a entender que há uma iluminação que vem da esquerda para a direita, porque essa sombra está à direita. Um cabelo que aparece tapando parte da sobrancelha de um dos olhos. Esse cabelo aparentemente é ruivo. Por que eu vou dizer aparentemente? Porque ele poderia ser castanho e até a imagem do meu computador desentoar um pouquinho dessa questão da coloração. Em sua cabeça, um chapéu ou touca que possui uma dobra, uma roupa, né, o pescoço levemente, aparecendo levemente, tendo uma golinha que tapa a maior parte do pescoço, e aí você vai falar desse fundo, que é um fundo que quase não aparece, porque a imagem toma todo o primeiro plano da obra, né, a maior parte da composição, tem detalhes em azul, tem um detalhamento amarronzado no fundo, enfim, você vai falar coisas que estão na imagem. Então, esse processo de leitura, de análise, ele é muito importante por conta disso, porque você precisa descrever para uma pessoa como se essa pessoa não estivesse vendo. Então, quanto mais detalhes, melhor, porque senão você dá detalhes sutis assim, é um bebê, né, representação de uma criança, aproximadamente de uns 2, 3 anos de idade, posso dizer isso? Posso. Aparentemente de uns 2, 3 anos de idade, que está vestindo uma touca, né, está com uma touca na cabeça. E aí, só que poderia ser a representação de qualquer um, inclusive do meu filho. Então, nesse processo de leitura, né, dessa descrição, ele tem que ser detalhado, você não pode esquecer de nenhum detalhe, porque esse detalhe, se tiver uma obra semelhante, ele pode fazer a diferença ali. Vamos falar com relação à questão da análise, depois eu vou mostrando na prática ali para vocês. A análise de imagens, ela já exige algumas perguntas. Existem diversas formas de se fazer uma análise de imagens. Essa análise, que a gente vai fazer aqui, é uma das mais simples, tá? Você vai começar a se fazer perguntas. Depois que eu fiz essa leitura de imagens, que eu descrevi exatamente essa imagem, eu vou me perguntar, o que eu estou vendo nessa imagem? Estou vendo uma criança. Ok, terceira imagem. Que criança é essa? Por que esse artista, aqui representado por Picasso, representou essa criança, essa imagem?
Quem é essa criança? Que contexto era esse? Era filha? Era irmã? Era um retrato de uma criança aleatória? Então, são esses questionamentos que você precisa fazer. Os materiais utilizados, porque às vezes o material utilizado está na descrição da imagem, na legenda da imagem, mas às vezes não. Então, se não tiver, você vai colocar o que parece. Isso parece tinta. Que tipo de tinta? Isso parece tinta a óleo? Ou está mais, de repente, para uma pintura com pastel, que é uma espécie de giz. É uma pintura com, sei lá, uma pintura com grafite, igual no caso temos a representação da primeira imagem, que está mais evidente. Então, a análise de imagem, ela vai envolver as questões históricas, as questões culturais, as questões que envolvem diretamente o que esse artista quis fazer. Mesmo que a intenção dele não tenha sido transmitir nenhuma mensagem, mas a gente se questiona com essas imagens. Então, a análise de imagens, ela tem essa função de questionar. A leitura o objetivo dela é descrever. E já a análise são esses questionamentos. E a releitura, ela já é esse processo de você se inspirar numa obra e você refazer a partir das suas concepções. Refazer a partir dos objetos que você tem, a partir da estrutura que você tem. E aí, por que eu trouxe Picasso? Primeiro, para fazer essa associação com vocês sobre aquela questão do Romero Brito. Eu falei com vocês sobre a evolução da obra de Pablo Picasso. E também para falar com vocês sobre essa questão da releitura, para mostrar para vocês que até os grandes artistas faziam releituras de outros artistas. Então, nós temos aí o início aí de Pablo Picasso, começando a fazer os seus esboços de desenho, as suas pinturas, e pinturas figurativas. Ele não começa nessa perspectiva da abstração, ele começa nessa perspectiva do desenho mais formal, do desenho clássico. E o Picasso, ele dizia o seguinte: ele primeiro teve que aprender a desenhar perfeitamente, a construir uma imagem perfeitamente, para se dar o direito de desconstruir essa imagem. Então, tem gente que faz o contrário, né? Tem gente que acha que fazendo uma abstração está tudo resolvido. Mas não, a abstração, ele é o ponto máximo da construção e da concepção de desenho. Você só tem vamos dizer assim, o direito de desconstruir, o direito de abstrair, a partir do momento que você já conseguiu construir a sua imagem. E aí nós temos aqui essa obra não é do Picasso, tá, gente? Essa obra é do Velázquez. Eu estou trazendo essa obra é uma obra barroca, se chama As Meninas, de Velázquez. Faz uma representação da família real espanhola. Então, nós temos aí essa menina à frente com esse vestido bege, essa lourinha com as suas damas de companhia. O Velázquez, ele traz uma inovação na época de trazer o artista para dentro da tela. Se vocês olharem ao fundo, lá na porta, vocês vão ver que tem pessoas, né? Os quadros, lá no final, vocês vão ver que tem representações da época, e você tem o artista aí dentro da tela, pintando a imagem dentro da tela, como se ele estivesse ali olhando, mesmo numa posição diferente, como se ele tivesse uma posição espelhada, ele se representa ali dentro da tela. Então, o Velázquez, por que o Velázquez ele é importante nesse momento? Porque o Pablo Picasso, ele vai trazer releituras dessa obra.
ao modo Picasso de ser, né? Levando em consideração que a primeira imagem é uma imagem dentro das características cubistas, onde você tem essa construção da figura humana, mas é uma construção por meio desse processo de desconstrução, com a questão das formas geométricas. Pode ver que o rosto dessa menina, ele é bem estilizado ali nessa obra de Picasso. Você tem a forma geométrica, né, o triângulo ali, nessa ideia de pescoço, o círculo na cabeça. Esse vestido é um trapézio. Então, você tem essas formas geométricas bem características. Esse é um recorte de uma das obras. E só para vocês terem uma ideia, que o próprio Picasso, mesmo tendo uma carreira, e foi uma carreira de renome no século XX, ele faz as releituras inspiradas na arte barroca. Ele fez diversas releituras da obra de Velázquez. Então, essa primeira é a obra original do Velázquez, e essa segunda é uma releitura do Picasso. E lembrando, como eu falei com vocês, ele traz essa releitura dentro do contexto que ele vive, que era o contexto do cubismo. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Mas releitura não era a descrição detalhada de uma obra? Não, leitura. Leitura de imagem é a descrição detalhada de uma imagem. A gente está falando de releitura, que é um processo de ressignificação de uma obra. É quando você tem uma obra de arte e você vai se inspirar nessa obra a partir dos contextos que você vive. Por exemplo, o que vocês vão fazer na atividade, acho que é atividade 8 ou atividade 7, que é a de fotografia, não lembro agora. Na atividade de fotografia, é uma releitura. Por quê? Vocês vão pegar, por exemplo, aqui, as meninas de Velázquez. Vamos supor que vocês resolvam fazer aí com a família. O vestido vai ser o mesmo? Não. Primeiro que o tempo, o contexto histórico não é o mesmo. Você vai buscar características semelhantes, só que essas características semelhantes vão dialogar com um tempo, com uma história, com uma cultura. Então, a releitura, talvez eu não fui clara na pronúncia, talvez a releitura ela tenha essa diferenciação. Ela é essa inspiração numa obra já existente, só que com características do contexto onde a pessoa que se inspirou, né, no caso, quem está fazendo essa releitura, vai trazer com essas diferenças. Já a leitura de imagens é esse processo de descrição detalhada de uma obra. Normalmente, esse processo de descrição, ele se dá por meio da escrita ou da oralidade. Então, ele não vai se dar por meio da criação de uma nova imagem, na leitura de imagens. A leitura de imagens, o resultado dela não é uma obra. A descrição detalhada daquilo que você está vendo. Consegui esclarecer sua dúvida? Sim, obrigada. E isso mesmo, ficou com dúvida, entra e fala, tá bom? Porque às vezes dá uma cortadinha, às vezes no áudio, às vezes eu não articulei bem as palavras, e pergunta mesmo, para não ficar com dúvida. Então, vamos lá, nós temos uma outra representação do Picasso, porque à medida que o Picasso foi fazendo essas releituras, ele foi desconstruindo, essa obra dele, essas releituras foram ficando mais ainda das suas características. Então, tem um momento que você ainda se pega se perguntando, gente, ainda são releituras, né, das meninas de Velázquez, igual está aqui no slide. Foram 58 releituras da mesma obra. Então, ele foi chegando fazendo essas releituras, trazendo essa coloração,
Ó, nas outras, você tem aí, ó, tons mais, gente, de sépia, né? É um tom mais para essa questão do preto, do branco. Você tem ali uma sépia, uma rosada ali, um tom pastel ali no fundo. Nessas aqui, você já tem releituras que ele utiliza as cores como um processo mais evidente da obra, né? Então, a característica fundante aqui dessa releitura são as cores, mas se você perceber, olhar direitinho, você tem ali os quadros no fundo, você tem as meninas, mesmo que de uma forma desconstruída, né, nesse quadro aqui da direita, você tem todo esse processo de representação que você consegue identificar as características principais que tem na obra original. Tem um negocinho no teto também, tem as janelas. Exatamente. Então, por que eu optei por adiantar por conta da tarefa, lá da tarefa de fotografia? Porque a ideia da releitura é que você precisa, quando a pessoa olhar a fotografia que vocês vão fazer, ela precisa identificar os pontos primordiais da obra original. Porque senão, se você só pega a menina, fica uma menina qualquer. Você não trabalha com essa estrutura aqui representada por esse espaço, né, por esse local onde elas estão, pela vestimenta, o formato e o espaço que essas vestimentas tomam nessa obra. Mesmo que você mude as cores, você ainda tem as características principais da obra original. Entendido até aí, galera? Sim. A gente vai fazer um exercício agora de leitura de imagens para vocês. Eu expliquei rapidamente sobre leitura, análise e releitura, e agora a gente vai fazer um pequeno exercício de leitura de imagens. Vamos lá, alguém se arrisca para fazer a leitura dessa imagem? Essa imagem é uma imagem da Tarsila do Amaral. É o Abaporu. Exatamente, talvez uma das obras mais famosas aí brasileiras. Professora, eu estava há pouco tempo no Twitter, tinha uma discussão que tem gente que não considera isso arte, né? Enquanto teve nego que esculpiu o véu em mármore, veio o Abapuri, que é um cara com um pé grande atrás de um cacto. Então, não dá para poder tirar a conceituação de artista da Tarsila, não. Tarsila do Amaral, ela teve uma importância muito grande no processo de arte moderna no Brasil. Ali na semana de 22, vocês vão estudar a semana de 22, a gente vai estudar mais para o final do semestre, quando a gente chegar em arte no Brasil, e também vão ver isso em língua portuguesa, na área de literatura. A Tarsila, primeiro que enquanto mulher, teve seu potencial ali para a semana de 22, ela não estava na semana de 22, que fique claro, mas ela contribuiu. Ela tem uma experiência de arte europeia, ela estudou muito tempo na Europa e depois, por conta de Oswald de Andrade, ela vem para o Brasil, a convite dele, para poder fazer esse fomento da arte naquele momento. As obras da Tarsila são obras inspiradas no surrealismo. O surrealismo foi um período onde os artistas trabalhavam com a questão do imaginário, com o inconsciente, as obras representavam mais do que uma coisa. Então, a Tarsila, ela traz, por conta das influências que ela tem europeia, ela traz essa influência do surrealismo. No entanto, todavia, quando a Tarsila volta para o Brasil, ela começa a fazer as suas obras de arte inspiradas na realidade brasileira. Só que a gente não pode ser hipócrita também de achar que a Tarsila foi lá na favela ou foi lá no homem nordestino fazer essa representação, no caso aqui do Abapuru,
essa representação do nordestino. Ela era uma artista, ela tinha suas posses, né, até porque estudou muito tempo na Europa, e ela fazia suas representações brasileiras a partir do ponto de vista que ela tinha, né, daquilo que ela acreditava que era, e como era. Então, quando ela pinta uma dos seus quadros que chama A Favela, ela não está na favela para representar, de fato, a favela, como a gente tem artistas atualmente que, de fato, pintam a favela da favela. Ela Até fazia... porque não era esse o objetivo dela, né? Não era em si, tipo assim, chegar lá e copiar como, tipo assim, realisticamente como é. E sim, do ponto de vista dela. O ponto de vista dela era trazer a raiz brasileira, que era a busca também dos artistas do modernismo, fazer uma arte que trouxesse as raízes brasileiras e que não ficasse presa às questões das vanguardas europeias. Que eles se inspirassem nas vanguardas europeias, ok, mas que eles não ficassem presos a isso, porque o problema... E isso vai se dar por conta dos bastidores da arte, né? A Anita Malfatti, que é uma outra artista brasileira, ela fez ela tem uma arte que é uma arte com inspirações expressionistas, né? Então, você vai ver ali a tinta, a pincelada na tela, não tem aquele contorno específico de uma arte clássica. E o que a sociedade brasileira estava acostumada naquele período? Com as pinturas clássicas, com aquelas pinturas perfeitinhas. Então, quando a Anita vai fazer uma exposição, o Monteiro Lobato faz uma crítica terrível contra a Anita Malfatti, alegando assim, como se ela não soubesse do que ela estava fazendo, como se ela não soubesse pintar, sendo que o Lázaro Segall, que era um artista, não vou lembrar a nacionalidade dele agora, o Lázaro Segall, ele não é brasileiro, mas ele morou no Brasil muito tempo, e o estilo de arte do Lázaro Segall era muito semelhante ao da Anita Malfatti. Só que a Anita trazia essas representações do Brasil, e sendo brasileira. E o Lázaro Segall, a exposição do Lázaro Segall teve uma crítica super positiva. E da Anita Malfatti teve essa crítica por Monteiro Lobato super negativa. Ela teve muitos problemas de saúde na época, em função disso, provavelmente depressão, né? Por conta, deixou de pintar durante muito tempo, por conta das críticas que ela recebeu. E aí os artistas, na época, eles ficaram revoltados com essa situação. Não com Lázaro Segall, porque ele não tinha nada a ver com isso. O problema era o pensamento da sociedade brasileira pelos artistas brasileiros. Então, eles montam esse movimento de arte para poder fazer essa reflexão, de trazer essas raízes brasileiras, trazer essa inspiração da própria terra. Então, esse era o objetivo da Tarsila, trazer essa inspiração, essa valorização da própria terra, mesmo que ela não estivesse ali, de fato, vivendo o chão dessa sociedade, tá? Então, a gente tem aí o Abapuru, que é uma terminação indígena, e que significa o homem que come gente. Isso por quê? Deixa eu falar isso depois, porque senão vou perder aqui o fio da leitura de imagens. Então, vamos lá. Eu queria que alguém aí se prontificasse a fazer a leitura dessa imagem. Lembrando, leitura, apenas descrever aquilo que você está vendo com riqueza de detalhes. Quem se prontifica? Eu tenho uma dúvida muito grande se isso na cabeça dele é um nariz ou uma mão apoiando a cabeça. É uma mão. A mão? Uhum. É o braço apoiado no joelho que está apoiando na cabeça. É porque eu vi alguém falando que era um nariz muito tempo atrás e até hoje eu tinha essa dúvida. Não, é um braço. Vamos lá.
A gente pode começar falando que está representando na imagem, que está em vertical, está representando um homem sentado com uma perna, não, com partes do corpo desproporcional, de forma que o pé fique muito maior do que deveria ser, não sei se eu poderia falar assim, mas a Pode. anatomia do corpo está Você pode desproporcional. dizer o seguinte, de acordo com as proporções de desenho, né, ele está desproporcional, levando em consideração as técnicas de desenho. Você pode dizer isso assim. Eu ia muito falar que podia ser só a perspectiva que foi pintada, só comparado com o cacto, não tá mesmo. Eu ia Porque perguntar isso agora. Você pode dizer. Poderia ser que as pernas dele estão para frente, por isso deu a impressão de ser maior? Não, tem um significado, mas vamos lá. Você só vai descrever aquilo que você está vendo, que os pés são maiores. Não só os pés, né? Também a mão também é maior. E ele ocupa que parte da imagem? A parte superior ou inferior? Isso é importante a inferior. Uhum. Isso. Vamos falar da parte inferior primeiro. Na parte inferior, nós temos ali, representando o verde, o solo, em verde o solo. que Temos acabe. ali... É como se ele estivesse na beira de algo, tá vendo? Não verdade. Só continua. Eu acho que ela quis trazer um pouco do surrealismo para essa obra também. Só que aí a gente não pode supor agora, porque a gente só está lendo a imagem. Ok. Senão a gente vai para uma análise de imagens. Nesse momento, vamos tomar o cuidado só para fazer a leitura de imagens. Tá? Só aquilo que a imagem vai responder. Tá aparecendo 4 dedos da mão, provavelmente porque o dedão tá escondido. Uhum. E também é importante ressaltar que esse homem, ele está nu, ele não está usando nenhuma roupa. Verdade. Na parte, assim, do meio, vamos falar assim, na linha do horizonte, nós temos ali o cacto, que está bem à mostra, um cacto bem grande, ocupando que lado da imagem? Ocupando o lado direito. Praticamente ocupa. Que é típico do Nordeste, poderia acrescentar? Não. Isso você vai dizer que é o típico do Nordeste, se fosse na análise de imagens. Tá? Não precisa, a gente só precisa falar o que é a imagem. Isso. A gente pode falar também que na parte superior nós vemos ali a cabeça desse homem. Como é que é essa cabeça? É uma cabeça relativamente pequena e pontuda, eu posso falar isso. Com os cabelos pretos. Nós temos também um prato amarelo que representa o sol. A gente não pode, pra ver olhos. A gente não pode afirmar que seja um prato, ou se você ficar na dúvida que é o sol, você pode dizer o seguinte: aparentemente, né, um sol sendo representado aí por um círculo amarelo e um laranja no interior. Entendi. No meio, eu posso falar que tá no meio entre o cacto e a cabeça para ficar bem localizado também. Então. Exatamente. E também vou acrescentar que as cores não são muito realistas. Eu posso deixar que são cores bem destacadas, são cores bem vibrantes. Isso, e aí você pode dizer quais são essas cores. Você pode dizer, o homem está representado por um rosa salmão, o verde do cacto ali também tem, a gente pode colocar que é a iluminação. Inclusive eu tava meio em dúvida se era um sol ou não, porque a iluminação do cacto tá totalmente oposta ao do sol. Sim, no surrealismo, no expressionismo, assim, pelo fato de não ser uma obra realista, esse processo de iluminação, ele não... De onde vem essa iluminação, ele acaba sendo indiferente, porque se a gente for pensar aqui no homem, essa iluminação está praticamente vindo assim, entre frente e lateral direita, porque você vê no braço dele, que esse braço está bem mais claro, você vê um reflexo ali no pé, o rosto está bem claro, então parece que essa luz está vindo de frente. Já no cacto, parece que ela está vindo mais de trás.
Tá vendo que vem no cacto, pega bem a lateral do cacto. Já Sim. no homem tem a parte frontal. Então, há essa desproporção também, essa falta de equilíbrio com relação à luminosidade, tá? Essas coisas vocês podem dizer também num processo de leitura de imagem, sim, tá? Então, vocês fizeram a leitura dessa imagem. Um homem com cabeça... verifiquem que, à medida que eu for falando, vocês conseguem ir acompanhando esse formato. Um homem com cabeça pequena, esse corpo vai aumentando de tamanho de forma desproporcional, de modo que seu braço fica extremamente alongado e as mãos, uma das mãos, no caso a mão, aparentemente a mão direita, bem grande, está do lado do pé. Esse pé ocupa boa parte da parte inferior do lado direito dessa obra. Atrás desse pé, inicia-se a imagem de um cacto. Esse cacto é verde, com certa iluminação vindo da direita. Entre o cacto e a cabeça e o braço desse homem, há a representação de um círculo em amarelo, com outro círculo dentro, em laranja, supostamente representando o sol. O fundo dessa imagem é um fundo azul, provavelmente um ciano, que é um tipo de azul, e ele está sentado sobre, posso dizer, um solo, né, um apoio verde, com o mesmo tom de verde desse cacto. Então, o que eu fiz agora foi uma leitura, eu disse exatamente o que tem nessa imagem. Agora, vamos partir para a análise dessa imagem. Por que que esse homem foi representado dessa forma? Aí é você que vai contar pra gente, né? Eu ia falar que me mas eu não sei exatamente, não pesquisei direito. Não precisa pesquisar. O que imagina uma representação de uma pessoa com a cabeça pequena e os pés grandes? Por que de repente essa ideia do Nordeste e esse homem nu? Essa ideia aí do Nordeste, por que a gente poderia dizer que é Nordeste? E aí são esses contextos que vão entrar na análise. A gente tem a representação de um cacto e esse suposto sol, que pode fazer essa representação de um território nordestino, por conta dessa representação. Ou seja, a imagem me respondeu, mas a gente só vai afirmar isso também numa pesquisa. Esse homem, ele está representado dessa forma porque a Tarsila, ela faz uma crítica à sociedade capitalista, principalmente ao processo de industrialização. No período que ela chega ao Brasil, foi um período onde o processo de industrialização ele estava muito forte. As pessoas vinham do Nordeste, principalmente para São Paulo, em busca de emprego. E o que essas indústrias queriam? Elas não queriam pessoas pensantes. Elas queriam mão de obra e mão de obra barata. E de onde vinha essa mão de obra barata? Em sua maioria, vinha do Nordeste. Tinha, naquele período, grande imigração europeia, italiana, alemã. Só que o processo de imigração europeu, né, da europeia, foi um processo diferenciado. Essas pessoas já vieram com terras para poder fazer o seu plantio. Houve um acordo no governo, onde essas pessoas já vinham, já detendo posses, né, no caso, os imigrantes europeus, para poder fazer o processo do cultivo da terra. Então, a gente tem muita comunidade alemã, muita comunidade italiana. Essas pessoas não vinham para trabalhar na indústria. Então, quem vinha para trabalhar na indústria? O nordestino,
as pessoas de descendência escrava, lembrando que o Brasil, gente, foi o último país a sair do processo de escravidão, então tinha ainda essa questão dessa descendência. Então, o que era? Eles não queriam pessoas pensantes, porque quem estava vindo da Europa no processo de imigração vinha com outra cultura, já vinha com um outro olhar, eles queriam pessoas que, de fato, precisassem ali do emprego e fosse mão de obra barata, e a mão de obra barata, em sua maioria, vinha do Nordeste. A gente precisa pensar aí no processo de construção de São Paulo, em sua maioria ali foram nordestinos que fizeram. E essa cabeça, ela representa essa ausência de pensamento. Não, a Tarsila, ela não faz uma crítica dizendo que o nordestino não é inteligente, não é isso. Ela faz uma crítica dizendo que, para aquele período histórico, essas pessoas que dominavam o poder, que detinham o poderio econômico, queriam que essas pessoas fossem dessa forma, tivessem mãos e pés fortes, grandes, que carregassem o peso, que trabalhassem ali, que executassem ações sem discutir sobre condições de trabalho, porque hoje nós temos legislações trabalhistas, que são muito novas. Antigamente, as pessoas chegavam a trabalhar 15 e 16 horas por dia. Então, não queriam que essas pessoas questionassem. Então, eles queriam que essas pessoas, de fato, tivessem esses membros fortes, né? Essa representatividade das mãos e dos pés grandes, nessa ideia do trabalho, porque normalmente o trabalho nas indústrias ele se dá por meio do uso das mãos, né? E dos pés ali, dos membros ali. Então, essa é a análise histórica, contextual dessa obra Abapuru. E o próprio nome dela, fazendo uma homem que come gente, o próprio homem que oprime pessoas da sua própria espécie. O próprio homem que não respeita e valoriza pessoas da sua própria espécie. Então, a análise dessa imagem é nesse sentido. Podem ter outras análises? Podem. Pode ter análise cultural, pode ter gente levando em consideração que o nordestino são pessoas, às vezes, que possuem menos estudos e, às vezes, trabalham. Pode ter diversos contextos? Pode. Mas dentro de uma análise histórica e conceitual, que é o que a gente quer... Mas por que ele tá pelado? A questão do nu, a questão do nu é porque não faz diferença. E pode simbolizar também essa pessoa que vem do Nordeste sem nada. Sem nada, literalmente. Porque as pessoas pegaram... Pode falar. Vamos lá. É que quando uma pessoa de classe social boa aparece com roupas, objetos, então aí é justamente ser nada. Também a questão, essa eu achei que era por conta da influência que ela tinha quando ela foi para a Europa e pá, que ela com certeza estudou sobre as obras da antiguidade, que eram, sabe, representações de pessoas nuas para representar. Pode ser um outro campo de análise, pode ser um outro campo de análise. Só que quando a gente se depara com a análise histórica, no sentido você pegar ali o ano da obra, o momento que essa obra foi feita no Brasil, o que estava acontecendo, o que a gente pode pensar é nessa ideia dessa pessoa que chega do Nordeste sem nada e precisa desse emprego, sabe? Precisa e vai assumir esse emprego e às vezes não vai contestar, porque precisa, porque se considera também como mão de obra barata, tá? Então, para poder conseguir ali alguma coisa, pelo menos garantir ali o sustento da família, porque o que acontece até hoje
com pessoas que vêm do Nordeste para a região Sudeste. Eles vêm nessa ideia de trabalhar e mandar o dinheiro para a família. Tem pessoas que passam aí 15 anos sem visitar a família, porque o dinheiro que tem, trabalha, manda para ajudar, e às vezes não consegue juntar um dinheiro para uma passagem para poder ir visitar. Então, é esse ciclo vicioso, sabe? Do trabalho, desse trabalho que não valoriza essas pessoas, que não valoriza e que só vai valorizar o capital em si, que é essa busca do dinheiro, e esse dinheiro por essas pessoas que detêm o poder. E se a gente for analisar as obras de arte nas representações da burguesia, vocês vão perceber que aquilo que você falou, as pessoas da burguesia estão vestidas e estão bem vestidas. É bem complexo isso. Tranquilo, gente? Aí a diferença de leitura e análise de imagens? Tá ok. Então, vamos lá. Nós temos aí um dos clássicos da arte, talvez uma das obras mais conhecidas do mundo. A Mona Lisa não é uma obra grande. A Mona Lisa, eu não vou lembrar a dimensão dela, mas ela não é maior do que a altura de uma janela comum. Ela é bem menor, tá? Em termos de altura de uma janela comum. Então, é uma obra pequena. Eu lembro que quando uma professora de arte, quando eu fazia o ensino fundamental, mostrou a Mona Lisa, uma releitura dela, eu imaginava que fosse uma obra grande, sabe? Tipo, o tamanho de uma porta. Eu tinha essa ideia. Mas não, é uma obra aparentemente... Podia ser, ia ficar bonito. Né? Mas, assim, foi um retrato mesmo, uma tela tamanho padrão. Então, esse olhar enigmático aí da Mona Lisa, se a gente for fazer uma análise já, né? Por que seria esse olhar enigmático? Lembra que eu falei para vocês, se vocês ficarem de frente, parece que ela está de frente, olhando para você fixamente. Se você chega de lado um pouquinho, assim, parece também que ela está meio que acompanhando, assim. Tem essa ideia. Assustador. Oi? É porque eu fui tentar, tipo, eu cheguei perto, tentei fazer, e sei lá, eu tive essa impressão meio assustadora. É tenso. Mas, assim, isso mostra... Muitas obras dessa época, na real, tinham esse tipo de ilusão de ótica. Na verdade, não é uma ilusão de ótica, é a forma como é o posicionamento dos olhos, tá? O Leonardo, ele criou, vamos colocar assim, essa técnica desse posicionamento dos olhos, que, vamos dizer que seja essa ilusão de ótica, mas não no sentido da ilusão de ótica em si, mas era para poder trazer esse ar de enigma mesmo. A obra da Mona Lisa, se a gente for analisar, ela é uma obra que ela traz muitas conceituações históricas. Não tem esses arbustos que estão no final da obra, vocês percebem que eles estão ali, tá meio embaçado. Essa técnica é uma técnica chamada de esfumato ou esfumaço. Normalmente é feito com a própria tinta, e é uma técnica que muita gente usa, às vezes, na escola, que é quando você raspa a ponta do lápis, você vai juntando um monte daquele pozinho de lápis e você esfrega, ou com o dedo, ou com o auxílio de um algodão, de um cotonete, e você tem fica meio... eu esqueci o termo, né? Esse esfumadinho mesmo. Então, essa técnica, ela foi criada no período do Renascimento. Só que ela era feita também com a própria tinta, ela não era feita também com essa questão desse pozinho, né? Então, ela era também feita com a própria tinta. Um outro ponto é essa questão desse uso da perspectiva.
Antes do Renascimento, os retratos que eram feitos, e os retratos normalmente eram feitos por encomenda, o fundo era de uma cor só. Esse fundo de uma cor só não fazia com que o artista não se preocupasse com essa questão do fundo, e já a Mona Lisa, a gente vai ter ali umas obras do Giotto, ou Giotto também, algumas pessoas chamam, que já tem lá no período medieval, que já tem essa ideia da perspectiva. E aqui você vê, né, essa ideia da perspectiva por esse caminhozinho aí, que tem essa ideia desse fundo mais elaborado no fundo dessa obra. Então, tinha a questão da tinta a óleo, que foram invenções aí do período renascentista. Então, vou mostrar para vocês agora releituras da Mona Lisa. Então, Mona Lisa teve diversas releituras. Uma delas foi por Botero, que é um artista colombiano, e ele fazia representações das mulheres mais gordinhas. Ele saía dessa questão desse padrão clássico, dessa mulher, desse corpo mais arredondado, mais curvilíneo, arredondado não, desculpa, mais curvilíneo. Ele saía com essa ideia desse padrão feminino e começou a representar a mulher mais natural, né? Essa questão dessa mulher mais gordinha. Então, ele faz essa releitura da Mona Lisa, e essa Mona Lisa aí, que é essa Mona Lisa mais rechonchudinha, né? Então, você percebe ali que olha, você tem ali o fundo da imagem, você tem essa tentativa ali dessa construção desse fundo, você tem esse véu da Mona Lisa, que é uma característica dela, esse sorrisinho e esse olhar, mesmo esse olhar não sendo esse olhar enigmático, mas você tem esse sorriso também enigmático, se você não sabe, é meio debochado até esse sorriso, o posicionamento desses braços, o tipo de vestimenta que é muito semelhante, mas não é a Mona Lisa. É claro, é evidente que é uma outra representação, só que quando você bate o olho, você fala, cara, isso parece a Mona Lisa. Então, são esses elementos que vão caracterizar o processo de releitura. Outra releitura é a Mônica Lisa, feita por Maurício de Souza. Então, a Mônica Lisa, ela traz exatamente esses elementos, ó. O fundo ali, ele altera um pouco essa coloração para poder deixar essa coloração mais semelhante à coloração das histórias em quadrinhos, traz o posicionamento de mãos da Mônica e o vestido muito semelhante, né? O formato do vestido, a cor já não é tão semelhante, mas o formato não tem essa questão do véu, mas tem esse cabelinho da Mônica que é lambidinho, e esse olhar, os olhos ali, né? Essa pálpebra tá razoavelmente tá pela metade, ele não está totalmente aberta. Então, são características que ele traz para fazer essa releitura inspirada aí na Mona Lisa. Então, eu ia te perguntar, porque um tempo antes de você falar que ia ver as outras releituras, eu ia perguntar se a Mônica Lisa ia contar com uma releitura, e apareceu a Mônica Lisa. Sim, inclusive tem o Romero Brito, ele traz uma releitura também da Mona Lisa, que é a Monaquete, porque ele faz várias representações de gatos. Aí tem uma maçã, um gato e um monte de cor misturado. Isso, exatamente. Acho que até em tons de azul, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu encontro. Amarelo, vermelho. Isso. É tudo que ele faz. Monaquete. Isso aí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo?
Sim. Então, só coloquei aqui, a Mona Cat, né? Ele faz essa representação de gato, porque ele traz essa ideia desses bichinhos, esses frufruzinhos, com características da obra, né, da obra publicitária que ele executa, que são esses detalhamentos como se fossem carimbos, né? Florzinha, dividido, como se fosse um grande mosaico, com essas representações diferenciadas, só que com uma carinha de gato. E aí, só que ele traz, o fundo também, ele faz de fato uma releitura, ele traz o fundo, que é esse fundo nessa tendência desse local que tem esse caminho, esses arbustos, essas montanhas. Ele traz essa representação desse véu que é marcante, o vestido, o posicionamento de mãos, que é uma característica, esse olhar para frente e nessa tentativa de explorar o que esse espectador está vendo. Então, só para vocês terem uma ideia, que até o Romero Brito fez uma releitura inspirada na Mona Lisa. Então, gente... Nossa, professora, até o Romero Brito, que isso, professora? Nossa, merecimento, professora. Ai, gente... Um artista desse... Um artista publicitário, um pintor renomado desse, professora, só não falar uma coisa dessa? Cara, a vantagem dele é que ele ganha dinheiro. Eu acho que se os artistas plásticos, principalmente os novos artistas, deviam fazer estudos com ele de marketing e propaganda para poder ganhar dinheiro, porque o cara, não posso negar que o cara é inteligente, não posso. Gente, obras dele são aproximadas, assim, obras baratas, tá? Obras publicitárias. Estão aproximadas aí, a mais baratinha, às vezes é um negocinho de nada, $6 mil, $30 mil, ele já vendeu coisas muito mais caras, assim, só que são coisas pequenas. Teve uma mulher que ficou revoltada com ele, teve uma situação, acho que foi o ano passado, ela... Acho que ele desmereceu ela, não foi um negócio? Isso, na verdade, ele desmereceu os funcionários dela. Ela foi no restaurante dela. Exatamente. Ele fez um quadro disso, professor. Tem um quadro aqui, eu vi. Nossa, você achar minha mãe? Ele fez um quadro dessa... Peraí, eu vou mandar o link. Nossa, ele fez uma obra dela, assim, jogando as obras no chão. Ai, gente, tá vendo, gente, que ele consegue fazer dinheiro até com o desmerecimento que ele tem. Ódio. Nossa, que cara arrombado, mas se for pra ter o dinheiro dele... Então, e aí o que acontece? Não, você tá falando tatuador, desculpa. Tá. Não, mas essa mulher, ela é dona de um restaurante em frente à galeria dele, se eu não estou enganada, nos Estados Unidos. Não nos Estados Unidos, não lembro direito, não. Ela é um dona desse restaurante que fica em frente a essa galeria, e ele estava fazendo tinha a exposição, e o marido dela tinha presenteado, ela gostava, né, das obras, né, o marido presenteou, se eu não estou enganada, custava em torno, acho que de uns $15 mil, não lembro direito o valor, sei que era uma grana boa, era uma escultura, aproximadamente desse tamanho, assim, acho que um palmo, uma maçã, não é? Isso. E aí ela desmereceu, ele desmereceu os funcionários dela, e no dia da exposição ela foi lá e falou poucas e boas para ele e jogou a escultura no chão. Gente, eu aplaudi a mulher. Desculpa, sorri. A pessoa tá, isso aí, moleque, vai lá, quebra outra, que eu quero ver, quebra. Não julgo, faria o mesmo. Exato. Então, por conta da questão da arrogância, e às vezes ele é arrogante, inclusive nesses processos de arte, porque ele não aceita ouvir determinadas críticas, né? E isso impede o próprio desenvolvimento dele, faz com que ele continue estagnado. Mas tem muita gente que compra porque acha bonito. E a arte, ela não foi feita só para questão de beleza, né? A arte, ela foi feita para indagar, para questionar, para a gente pensar. A arte, ela é por conta disso. Vamos lá, dúvidas? Ficou claro com relação à tarefa da fotografia, como é que é esse processo de releitura? É a mesma coisa, só que vocês não vão trabalhar com desenho nem pintura.
vocês vão escolher, né? Já escolheram aí as obras de arte de vocês. E aí, o que vão fazer? Vocês vão tentar procurar, por exemplo, vestimentas aproximadas, vão tentar, por exemplo, tem uma maquiagem, tenta fazer, às vezes, uma maquiagem aproximada, ou consegue, professora, mas eu não uso maquiagem por questões religiosas, ou porque, de repente, não gosta mesmo. Tenta, às vezes, pegar um filtro que você consiga ter esse efeito da maquiagem, isso não tem problema, tá? O problema não vale para poder usar um filtro de fundo, colocar, igual aqui no Meet tem. Eu estava ontem olhando que tinha uma moça, numa aula que eu dei ontem à noite, que ela estava com um fundo diferente. E aí eu vi que aqui tem tipo fundo, que eu consigo mudar o fundo que eu tô. Sim, é feito de tela verde, chroma key. Isso, exato. Isso não pode, tá joia? Ela é do Lança. Isso não mas pode. fazer uma edição, por exemplo, eu tô tendo que fazer uma foto sozinha, com ninguém. Isso. Aí, por Você é louco, exemplo... eu tô alienígena, professora. Ele tá mostrando aqui o fundo, aqui no Meet, gente, o colega de vocês. Tá? Olha lá como ele é bonito. Tirei print dele. Então, assim, isso não pode, tá bom? Pegar um fundo pronto e colocar, não pode. Mas fala, qual era a sua dúvida? É tipo, editar, por exemplo, a imagem que eu queria replicar tem duas pessoas, e sei lá, vamos supor, vou fazer uma montagem, duas fotos minhas que eu quero juntar para fazer. Um exemplo. Pode, porque, por exemplo, você, sei lá, tem duas pessoas, por exemplo, tem uma imagem acho que é do Renoir, que se chama Rosa e Azul. São duas menininhas, uma tá com um vestidinho rosa, a outra menininha tá com um vestidinho azul. Aí, vamos supor, você não tem ninguém para poder te ajudar. Aí você vai lá, tira a foto com o vestidinho rosa, depois você vai lá na outra posição, tira a foto com o vestidinho azul e faz a montagem. Isso não tem problema. Thalita, de repente, usar um filtro. Também o filtro não tem problema, porque o filtro, às vezes, tem uma fotografia, normalmente as obras barrocas, que são obras mais escuras, e aí você quer colocar um tom de sépia, você quer deixar a obra um pouco mais escura, mexer na luminosidade, isso pode, não tem problema, não. O que não pode é você construir esse fundo, por exemplo, num Photoshop, e colocar lá. A ideia é que você tente buscar na sua redondeza ali, nas suas coisas, alguma coisa que seja semelhante. Thalita, não consegui. Manda a imagem, entra em contato comigo no privado, manda a imagem que a gente pensa junto nesse processo, tá? Essa questão de construir o fundo por meio de desenho é a última alternativa, mas só a partir da minha análise, por favor. Porque tem coisas que às vezes vocês acham que é muito difícil e aí eu consigo facilitar ali com alguma ideia. Tá joia? Professor, então a gente não vai reproduzir exatamente igual. Isso, vocês vão tentar o mais parecido possível. O que vocês vão tentar de parecido? Expressão fisionômica, vestimenta, um fundo semelhante. Vocês podem ver na Mônica Lisa, na Mona Cat, na do Botero. Você não tem um fundo exatamente igual. Você tem um fundo que é semelhante. Por quê? Qual é a característica dessa sua obra? É o personagem? É a expressão fisionômica? É a vestimenta? Porque às vezes você faz um carão, que ficou super bacana, uma expressão fisionômica, mas aí a pessoa está de vestido e você tirou a foto de camiseta, por exemplo. Então, aí desentoa, sabe? Quebra. Então, a Thalita, mas eu não tenho, de repente, um vestido, tinha uma aluna que até falou comigo assim, professora, eu tenho um vestido tal, parecido, mas ele não é de manga. Aí eu falei assim, cara, pega de repente, uma toalha de mesa rendada, enrola no braço, faz como se fosse a manga desse vestido. Mas e os meninos? E se, por exemplo, os meninos, assim, eles não tiverem a tamanha, sabe, masculinidade para dizerem, nossa, vou usar um vestido aqui? Cara, tem muitas obras masculinas, com representação masculina, muita mesmo. Eu coloco o vestidinho curtinho ainda. Escultura, assim, mas pode fazer também, não tem problema não.
eu não vejo problema nenhum. Mas se o menino tiver problema com relação a isso, escolha uma Vamos obra. montar um vestido de florzinha rosa. Escolha uma obra que não vai ferir os seus princípios. A ideia dessa atividade não é ferir princípio de ninguém, seja ele cultural, ético, religioso. A ideia é que vocês escolham, por isso que eu não escolhi imagens para vocês, por isso que eu deixei que vocês escolhessem. Na dúvida, entre em contato comigo no privado e fala, Thalita, essa aqui é a obra, pensei em fazer esse, aí a gente vai dando alternativas, mas tem várias obras ali no movimento impressionista, tem muita obra com representação masculina, no expressionismo também tem muito retrato que dá para fazer, no classicismo também, tá? Representações masculinas, tem muita coisa. Ó, até a Dobapuru dá para fazer, gente. Vamos lá, o chat tá bombando ali. Nossa, imagina, os caras peladão lá fazendo... Não precisa estar pelado não, gente. Pode estar de bermuda, tá? Não. Tanto que uma das representações que eu mandei para vocês, dos exemplos, é uma escultura onde a escultura original é um nu da escultura original. Mas se vocês olharem lá no exemplo, o menino tá com uma bermuda. Aí o que você faz? Vai ficar colorido a representação da escultura. O que você pode fazer? Coloca um filtro para ficar o mais próximo possível ali do que você pretende. Tem que ser de obra de arte, tá? Estão perguntando aqui, ó, se pode ser de qualquer coisa. Não, tem que ser uma obra de arte. Eu tinha visto uma pessoa imitando uma foto do Charlie Chaplin, aí eu pensei que podia ser fotos também, então, inclusive, eu até tinha colocado que eu ia tentar... Então, o Chaplin eu permito. Porque Chaplin é Chaplin, gente. O Chaplin eu permito, tá? Porque outra coisa também que eu queria saber... Chaplin é a história. Também queria saber se podia trocar, porque eu tinha colocado naquela lista uma coisa, só que agora eu tive ideia de outra coisa, aí eu... Pode sim. Só atualiza a lista. Por quê? Quando eu for corrigir, eu vou pegar a última atualização da lista e vou olhar lá, por exemplo, o que eu vou olhar nessa lista? Quis trocar, não tem problema, não. Às vezes, tem 3 colegas com a mesma obra. E aí eu vou olhar quem foi que escolheu por último. Então, fiquem atentos nisso. Então, aí esse último aluno, ele vai ter que fazer a tarefa, né? Porque ele não teve essa atenção, porque são, no máximo, 2 obras repetidas ali. Tá? Então, essa atenção que vocês precisam ter. A Laisa está perguntando o seguinte, não vai divulgar essas fotos não, né? Para que dia mesmo que é essa tarefa? Essa tarefa é para o portfólio, é para o dia 30 de julho. Ah, tá. Só a produção midiática é para agosto, né? Isso, para dia 14. Então, a Laila perguntou sobre essa questão da divulgação das imagens. A princípio, essas imagens são só para o portfólio. Por que a princípio? Porque se esses trabalhos, provavelmente vão ficar trabalhos bacanas, eu gostaria de escolher alguns, e aí eu vou pedir autorização. Por exemplo, escolhi o da Laisa. Só que a Laisa é super tímida e não quer divulgar o trabalho dela, sem problema, eu respeito. Mas, às vezes, sei lá, o Henrique faz um outro trabalho, e o Henrique fala assim, não, professora, pode divulgar. E aí, a ideia, eu gostaria de divulgar algumas imagens, porque é a valorização do trabalho que vocês estão tendo. Estão fazendo. Se não gostar, nem precisa pedir, não. Pode divulgar, já não ligo esse negócio, não. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Igual, eu coloquei a minha obra de arte lá, só que quando eu pesquisei a obra de arte, apareceu o nome em português, é a Virgem da Anunciação. Só que aí teve outras pessoas que colocaram a Anunciata. É a mesma obra que eu pesquisei e tudo mais. Então, o terceiro componente, a terceira pessoa tem que mudar, tá? Sim, então, uma pessoa antes de mim colocou a Anunciata, aí eu coloquei um nome diferente. Você quer que eu mude? Porque uma outra pessoa depois de mim colocou a Anunciata, mas acho que não vi que é a mesma obra.
Então, aí faz o seguinte, entra em contato com essa terceira pessoa no privado e verifica direitinho, tá? Conversa direitinho. Joia. Qualquer coisa a gente pensa junto em alguma outra coisa. A Camille está perguntando se pode ser qualquer obra ou tem algum pintor específico. Gente, desde que seja artistas da história da arte, tá? Tem muito artista aleatório que está numa categoria semelhante a essa questão do Romero Brito, que se considera como artista, mas não tem um processo ali de estudo. Então, o que eu quero que vocês pesquisem dentro dessas manifestações da arte, dentro desses períodos da história da arte. Por exemplo, arte moderna, expressionismo, cubismo, verifica se esses artistas participam de algum desses movimentos. Esse artista é um artista barroco. As obras barrocas são muito legais para fazer, tá? As obras barrocas, as obras do romantismo e as obras do movimento do classicismo, né, ou da arte acadêmica, são obras bem legais também, tá? São movimentos artísticos bem legais. Do romantismo brasileiro também, a gente tem ali a obra Saudade, do Almeida Júnior. Pesquisem artistas brasileiros, movimentos artísticos brasileiros também. Tem que ser só pintura? Ou pode ser também, tipo, estátua? Pode ser escultura. Pode ser escultura. Tem umas esculturas do Rodin, do Renoir, que são bem bacanas. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat que eu não respondi. Professora, o fundo da minha obra é todo azul, como se fosse um céu. Eu poderia editar o fundo? De repente você pode, para não ter que editar, tem a possibilidade de um lençol azul em casa. Tenta pensar nessas circunstâncias, assim, tem um lençol azul, uma parede azul. Tenta pensar em algo mais concreto sem ser edição. Não tem. Se a edição, se depois de pensar em várias alternativas, não tiver opção, aí sim eu considero a edição, mas depois de tentar aí todas as outras possibilidades. Pode falar. É isso que eu queria perguntar também, porque, tipo, a minha é da Mona Lisa e o fundo é bem difícil. Eu não poderia, tipo, me produzir como ela e depois pegar o fundo da imagem e colocar junto? Então, não, porque o que acontece? Você pode pegar você mora aonde, por exemplo? Porque, por exemplo, se você morar aqui no centro de Ibatiba, né? Vamos pensar aqui numa alternativa sem ter que sair de casa. Você pode tentar, ou se for sair perto. Tentar ali um posicionamento que dê para o horto, né? Ou seja, você pega aquela parte ali do horto. Ou se você mora mais no interior, você pode pegar ali um caminho que tenha uma estrada de chão, porque não vai pegar toda a estrada de chão, vai pegar só um pedacinho ali daquele caminho. Então, assim, vamos pensando nessas alternativas, tá joia? Uhum. Mais alguma pergunta? Não? Então é isso, gente. O desenho em perspectiva não precisa ser pintado, só precisa ser desenhado. Tomem cuidado que tem alguns sites que só trazem as linhas que dão a origem ao desenho em perspectiva, não trazem o desenho modelado em si. Por exemplo, desenho de ruas, de prédios, às vezes só traz aquelas linhas, normalmente são linhas diagonais, horizontais e verticais. O desenho em perspectiva nada mais é do que a composição desse tipo de linha, só que depois, às vezes, ele é modelado. Então, se tem uma coisa arredondada, você vai dando esse contorno mais sinuoso à obra. Então, mas ele não precisa ser pintado, não. Ele pode ser em grafite. Pelo fato dele ser a lápis, tomem cuidado na hora de fotografar para poder colocar lá no portfólio. Porque se você fotografar esse desenho num lugar que tenha muita luminosidade, ele praticamente não vai aparecer na fotografia.
Se você fotografar com flash, ele vai estourar também. Então, tomem cuidado só por conta disso. Não precisa ficar marcando muito, podem fazer com a lápis. De repente, usem tem um aplicativo de scanner no celular, usa ele para poder fazer essa fotografia, ao invés da fotografia em si, porque ele vai ressaltar algumas linhas, algumas características pelo próprio aplicativo, e não do seu desenho, não vai fazer alteração na sua imagem. Esse Pode desenho falar. pode ser feito digitalmente? Não, ele tem que ser feito à mão. Tem que ser feito a lápis mesmo. Professora, É porque, sobre o... desculpa, só falando por que ele não pode ser digital. Porque normalmente existem vários aplicativos de desenho que eles trazem o que a gente chama de vetor. Então, o que é o vetor? Você dá o ponto inicial e o ponto final da linha. E aí você não tem aquela ideia do traço contínuo. Você dá o ponto inicial, o ponto final, ele já faz a linha, e aí você não tem que pensar no 3D, sabe? Pensar na perspectiva em si. Então, a ideia é que vocês, de fato, façam esse desenho em perspectiva. Pode falar. Sobre o desenho em perspectiva, eu poderia fazer o desenho todo a lápis e depois passar a caneta, tipo uma caneta preta para contornar ele? Pode sim. Não é obrigatório, tá? Tem gente que não gosta de fazer isso e às vezes fica com medo de errar. Então, para quem já tem um pouco mais de habilidade com essas questões de desenho, pode fazer isso sem problemas. Ô, professora, o meu desenho é o mesmo da Sofia, com esse fundo azul, né? O meu desenho é uma minha releitura. A obra. Aí, eu estava vendo lá, teve umas pessoas que fizeram a releitura e ao invés da maçã estão cobrindo uma parte do rosto do homem, que, se eu não me engano agora, o nome da obra é O Filho do Homem, eles colocaram a máscara. No caso, a senhora não queria que a gente mudasse a obra, né? Mas eu não vejo problema, não. Por exemplo, assim, não tem a maçã, tem uma laranja. Não vejo problema com relação a isso, não. Você não precisa comprar uma maçã por conta dessa atividade. Faz assim, não tem a maçã, mas tem uma bolinha de ping-pong que estava ali em casa, sabe? Enfim, gente, vamos usar a criatividade, tá? E acho que, por que não colocar esse com a máscara? Fiquei... acho que o nosso momento até vale. Podem falar. Obrigado. O ano passado, eu fiz uma atividade com os alunos, foi sobre memes, foi logo no início da pandemia. Eles tinham que usar as obras de arte, né, para fazer um meme relacionado aos sentimentos, da forma como estava lidando com essas situações de pandemia. Eu vou ver se eu consigo separar uns e mandar no grupo para vocês. Tem cada um que é hilário com relação a essa questão da pandemia. Tem uns que fizeram em minha homenagem, tá? E como eles pegaram ali aluno presencial, tem uns ali que faziam, meu Deus, quando a Thalita entrar na sala de aula, tal. Tem uns bem interessantes. Mais alguma dúvida? Professora, na última tarefa, parece que a gente tem que escolher um período da arte. Aí me parece que são 2 ou 3 pessoas na mesma turma. A gente tem que fazer uma lista? Da obra de arte, da releitura? Não, eu acho que a última tarefa a gente tem que falar sobre um período da arte, né? Aí me parece que só podem ser 2 ou 3 pessoas. Tá, não. Tá falando da atividade midiática. Isso. A atividade midiática, ela tem 2 caminhos, foi bom você ter lembrado. A atividade midiática, a gente tem 2 caminhos. Vocês vão escolher, o primeiro caminho, vocês vão escolher um período da arte e vão falar sobre esse período da arte. Tem vários pontos lá sobre esse período da arte. E vão ter que montar aí, sei lá, um Instagram, fazer um documentário, um vídeo falando, sei lá, pode fazer tipo um telejornal de arte, e aí ter
o âncora, que aí cada um consegue fazer na sua casa, depois alguém junta. Pode fazer até 5 pessoas essa atividade. Porque eu coloquei 3 lá nas orientações, gente. Se eu coloquei 3, eu tô ficando meio doida, tá? Porque... E aí eu peço desculpas, mas Tá pode até fazer... 5 lá. Professora. Tá. Até 5 pessoas. Mas Pode fazer não é sozinho. Estão Mas é perguntando no se... sentido de que eu acho que, por exemplo, se eu escolher o Renascimento, acho que eu e mais 2 pessoas só podem fazer para não ficar muito repetido. Não. O que não pode ser repetido é a da releitura. Tá? Ok, Não pode ser obrigada. porque às vezes você, por exemplo, dessa atividade midiática, você escolheu o Renascimento, seu grupo escolheu o Renascimento, mas escolheu fazer um telejornal, por exemplo. E às vezes o outro grupo escolheu o Renascimento, mas resolveu fazer uma página de rede social, ou escolheu fazer um teatro. Vocês estão escutando uma batida no fundo, vindo aqui de casa? Dá para escutar um pouquinho, mas não tá atrapalhando. E, professora, é o Randan, professora? É meu bebê. É meu bebê dando uma de baterista. Com latas do leite que ele toma, aí ele pega e fica tirando o som das latas. Ele é um futuro músico, gente. Vou ver se vou trazer ele aqui um pouquinho para vocês. Espera só um pouquinho. Aí, essa atividade midiática, ela tem esse caminho. O segundo caminho é vocês falarem sobre a comunidade de vocês. Pode trazer. O segundo caminho é vocês falarem sobre a comunidade de vocês. Você pode falar sobre a igreja, você pode contar a história lá da sua avó, da sua tia, tem umas fotografias antigas. Você pode a gente vai conversando direitinho, ó. Esse é o Martim. Meu Deus, que fofinho. Que gracinha. Ai, que bonitinho. Olha, eu sou o Martim. Falei eu que estava tirando um som. Tô aqui participando. Bonitinho. Obrigada. Eu sou bagunceiro. Eu devo acordar a Jade de noite. Porque eu fico chorando, porque eu fico fazendo bagunça. Eu chamo a Jade da janela. Né? A Melina. Então, gente, tem esse segundo caminho, que é sobre essa possibilidade de fazer a comunidade, sobre algum assunto da comunidade. Aí o grupo que definir, por exemplo, de fazer alguma coisa relacionada a essa questão regional, pode entrar em contato comigo e a gente marca um momento com o grupo para tirar todas as dúvidas do grupo, tá? Porque você quer mexer aqui? Pelo amor de Deus, gente, eu estou muito tecnológico. E aí você tem essa possibilidade de sentar comigo, de escolher manifestação artística, também pode, não tem problema nenhum, não, tá? A única questão qualquer dúvida que vocês tiverem, marca comigo uma reuniãozinha com um grupo, para vocês não saírem com dúvidas e fazerem, de repente, uma atividade, gastar o tempo de vocês aí à toa, tá bom? Professora, perguntaram no chat se pode fazer meio que uma apresentação de slide. Não. A gente slide já está muito ultrapassado, gente, por favor. Pode fazer um vídeo com música de fundo, trazendo entrevistas das pessoas, mas a apresentação de slides, não. A ideia é sair dessa zona de conforto, de apresentação de trabalho, sabe? Trazer algo mais voltado para a nossa realidade mesmo, e essa realidade aí que envolve a questão do uso das tecnologias. Professora, eu queria saber se podia fazer tipo que uma animação, sabe? Um filminho curto, falando. Pode sim. Pode sim. E aí, monta um grupo e já marca uma reuniãozinha comigo para a gente poder pensar junto.
Mais alguma dúvida? Perguntaram também, a Laísa perguntou se precisa no blog, no caso, né, o Instagram, que for fazer, precisa ter um número mínimo de posts. Um mínimo de 5 posts. Tá? Com fotografias ou com obras de arte e com textinho também. Mais alguém? Fala, então a gente vai dar tchau, porque a gente vai almoçar. Joga um beijo pra esse pessoal. Fala. Estudem. Fala pra eles assim, ó. Estudem. Vai ter chamada? Ai, perdão. Eu vou colocar aqui o link. Obrigada por vocês terem lembrado. Eu tava sentindo falta, ia perguntar do meu fundo musical. Hoje nem deu. Eu falei tanto, igual um pobre na chuva. Chamada no chat. Aí vocês já podem assinando e dando tchau. Não tem problema. Falar beijo pra vocês. Joga beijo pra eles. Tá. Tchau. Valeu, Sora, tem mais. Um abraço. Tchau. Fala. E faz o dever que a minha mãe falou. Fala. Faz o dever. Ele tá fazendo coraçãozinho, gente. Oh, que bonitinho. Que bonitinho. Meu Deus. Faltem mais vezes na aula. Viu? Ele tá fazendo coraçãozinho. Faz o coraçãozinho assim, ó. Faz. Tchau, Thalita. Até a próxima. Tchau, gente. Até a semana que vem. Professora. Até o próximo bloco. Professora. Pode falar. É porque eu participei da aula com essa conta aqui, mas é porque eu sou o Eduardo da turma E. Eu tô com essa conta porque meu celular tá descarregado, eu tô pelo computador. Tá, joia, Eduardo. Assina a lista de presença lá, tá joia? Coloca o nome completo lá. Mas eu aceitei porque eu reconhecia que é fotinha. Saúde.